como fazer uma proposta no Canva. O primeiro de tudo, a gente começa pela identidade visual, né? Então, a identidade visual ela é todo aquele padrão visual que você vai ter em qualquer coisa. No caso nosso, aqui na proposta, né? Então, quais são os padrões de cores que a gente vai utilizar, né? Quais são os formatos da apresentação que a gente vai utilizar, por exemplo. Hoje, para a proposta, é interessante que a gente use o formato de apresentação, que é o tradicional, né, que você apresenta no computador, ou imprime, né, ele é mais ou menos no formato de uma folha A4, e a apresentação mobile, que vai ser a apresentação que você envia para o seu cliente, que ele vai abrir no celular em um formato mais adaptado, né, ele fica naquele formato vertical. Então, a gente pode trabalhar com esses formatos, a gente define as cores, né? Então, a proposta foi feita com cores, algumas cores neutras e uma cor mais em específico, para quem tem a marca, né? Quem quiser inserir nessa proposta, fica visualmente mais interessante, né? Para apresentar. Ou a gente pode escolher uma tipografia para criar essa marca, né? Com o seu nome, o nome da sua empresa. E a questão das fontes também. Então, quando a gente vai trabalhar num projeto visual, não é interessante que a gente utilize muitas fontes, né? Que isso acaba até confundindo o usuário, mesmo que inconscientemente. Então, nesse projeto foram utilizados 3 tipos de fontes, né? Na verdade, 2 em uma outra variação. Eu vou ir passando o projeto como um todo e passando os tópicos aqui também, tá bom? Então, foi criado um modelo de proposta aqui no Canva, como uma proposta. Então, de início, a gente começa com uma capa. Aqui eu trabalhei com essa cor azul. Aqui eu criei uma marquinha fictícia, né? Nilberto Júnior, gestor de tráfego. Coloquei um íconezinho. Primeiro tópico aqui já é mais... Esses outros tópicos, eles são tópicos de conteúdo, tá? Então, eu criei um modelo de exemplo, onde vocês podem inserir o material de vocês aqui dentro e a gente pode fazer algumas modificações aqui dentro, até para vocês verem como funciona e adequar à realidade de vocês. Então, a gente começa aqui com a sua empresa ou sobre você, tá? Então, essa segunda página. Então, eu coloquei aqui o meu nome, né? O nome da minha empresa, uma fotinha. E aqui onde a gente tem esse texto de exemplo, né? E aqui você pode colocar uma pequena descrição, né? Sobre a sua trajetória, talvez a sua experiência nessa área, entendeu? Para que o cliente já, de cara, ele já veja a sua apresentação e comece a te conhecer. Logo em seguida, aqui a gente passa para a área de serviços. O que é essa parte de serviços? Você vai mostrar para o cliente, né, para o possível cliente, todo tipo de serviço que você se propõe a fazer, né? Então, a gente segue aqui a mesma identidade, né, com essa fonte de título, depois a gente passa certinho. Essa daqui, esse campinho de texto seria um campinho onde você explicaria, né, de uma forma reduzida, como funcionam esses serviços. E aqui embaixo eu pensei em utilizar esses ícones, né, e utilizar o título para a gente especificar quais são os serviços, né? Então aqui eu coloquei anúncios para Facebook e Google Ads, gerenciamento de mídias e web design. Então isso aqui a gente pode adaptar, você pode adaptar para o tipo de serviço que você presta, né? Aqui eu coloquei onde você anuncia, né? Se você trabalha com design, com mídias, enfim, aqui seriam quais são os serviços que você pode prestar. E, terminando a sua apresentação, case de sucesso, né? Então, é importante a gente mostrar isso até para o cliente já ver um resultado antes de você oferecer o seu serviço, né? Antes de você falar qual é a proposta dele, né? Colocar valores e tudo mais. Então, é interessante que ele já vê meio que uma, uma parcela do que você já fez aqui e tem como sucesso. Então, eu fiz dois tipos de página para case de sucesso. A gente vem com o título, mais uma vez a gente vem com um textinho, um parágrafozinho bem sucinto, falando um pouco sobre os cases em geral, né? Aqui eu trouxe 2 cases. Então eu trouxe uma logo aleatória, né? Aqui seria o nome da empresa, né? Do cliente.
aqui o tipo de negócio do cliente. Eu fiz uma brincadeira aqui. Como aqui atrás eu falo que eu faço esses serviços e coloquei o ícone para representar cada um deles, aqui quando eu coloco os cases, eu falo qual foi o produto que eu forneci para esse cliente, entendeu? Então aqui no caso eu coloquei as mídias, né? As mídias para anúncios. Então eu coloquei Facebook, Instagram, Google Ads e YouTube, né? Então para o cliente já entender, isso aqui eu fiz o trabalho de gestor para ele nessas mídias, né? Aqui embaixo, um outro campo com texto de exemplo também para explicar um pouco sobre esse case, né? Aqui também pode ser uma forma de você mostrar vários cases resumidamente e depois desdobrar, né? E colocar mais detalhes um pouco mais na frente. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar nesses cases também, caso você tenha muitos cases, muitos clientes, você pode direcionar isso para o nicho do cliente que você vai apresentar a proposta, né? Então, aqui no caso, por exemplo, eu coloquei sempre na área de comida, né? Então, caso meu cliente fosse da área de alimentação, eu já estou mostrando alguns clientes do ramo dele. Agora, isso você vai definir se é interessante mostrar o nicho ou um case geral, tá? Aqui na próxima página, a gente tem uma outra forma de exibir o case. Então, na anterior, a gente pode ter como um case resumido, e aqui na frente eu posso ter um case mais detalhado. Então, eu trouxe a marca do cliente, o nome do cliente, o produto dele, quais foram os serviços executados, e aqui eu posso ter um detalhamento melhor, tá? Então, aqui a gente acaba essa parte de apresentação sua ou da sua empresa. E a gente passa a tratar do cliente em que a gente está mostrando a proposta. Eu vou descrever aqui quais são os serviços que eu estou oferecendo para essa pessoa, né, em específico, né, porque todos os que eu faço eu já defini ali atrás. O método que eu vou utilizar ou a estratégia que eu vou utilizar, né, que seria mais ou menos a descrição de como vai funcionar o trabalho, um cronograma, caso tenha, ou um prazo, né, caso seja a questão, e uma sugestão de valor a ser investido. Nesse caso, é uma sugestão de valor a ser investido nas plataformas e nas ferramentas que vão ser utilizadas, né? Então aqui foi feita uma página, como se fosse uma abertura, né, uma capa, e aí aqui dentro de descrição, eu coloco uma pequena descrição de um parágrafo só, né, para resumir, né, aqui eu pensei. E aí aqui a gente esclarece qual seria a estratégia. Aqui eu vou explicar como eu vou fazer esse trabalho para o cliente, e aqui eu posso sugerir um valor que ele tenha que investir por mês. A cronograma inicial, vai demorar 3 meses investindo esse valor por mês, entendeu? Então, tudo isso aqui é um exemplo, né? Então, tudo isso aqui pode ser alterado. Agora, vamos fazer o seguinte, eu quero, além de oferecer para esse cliente o Facebook e o Instagram Ads, eu quero colocar mais um serviço. Eu quero colocar um serviço de web design. Aí, o que eu faço? Eu posso vir aqui nessa página, mandar duplicar, que aí eu não perco o alinhamento dos títulos, né? Então eu posso, é interessante que a gente mantenha essa linha vamos dizer assim, de navegação para não ficar, para ficar tudo no mesmo padrão. Então, no segundo, o primeiro eu ofereci aqui para a pessoa um Facebook Ads. Aí agora eu vou oferecer o desenvolvimento de uma landing page, por exemplo. Então eu vou para essa página que eu dupliquei, aí eu coloco aqui, landing page, valor sugerido. Eu vou cobrar nessa landing page, não vai ser um valor mensal, vai ser um valor para a criação dessa landing page. Vou colocar aqui, R$19.999. Aqui o cronograma. No caso, a landing page, a gente trabalha mais com um prazo de entrega, né? Então, eu posso colocar aqui o prazo, em vez do cronograma inicial. Então, o prazo de entrega vão ser 15 dias úteis. E aí, como eu quero seguir aquela linha lá de trás, de utilizar os ícones, eu vou trocar esses ícones. Então, eu posso ir aqui atrás, né, nas páginas anteriores, eu seleciono o ícone que eu quero, dou um Ctrl C, volto aqui e dou um Ctrl V. Né? Aí eu posso deletar, seleciono, clico no ícone, né, e deleto, e aí
faço o alinhamento manual aqui. E aí acaba que a gente está seguindo, né, desde o início, essa identidade. E aqui, da mesma forma, eu posso descrever como é o desenvolvimento da landing page. Eu posso descrever, falar que vai ser feita uma pesquisa entre os concorrentes, eu posso falar que o conteúdo o cliente tem que me fornecer. Então, aqui a gente define como vai ser feito, como vai ser prestado esse serviço, né? E aí, caminhando para o fim da descrição do projeto do cliente, né? Eu vou para a parte de investimento, que é aqui onde você externa como vai ser, qual vai ser o valor mensal. Só que aqui nesse caso, ele é o investimento que o cliente vai ter com o seu serviço, não com a plataforma. Nesse caso aqui é pela plataforma, certo? Nesse caso aqui, eu já estou tendo um valor sugerido para a construção da landing page, então já é outro produto. Então, no final, eu vou deixar bem claro para o cliente, o valor de investimento que ele vai ter, já que eu coloquei dois serviços, né? Então, eu vou colocar o valor da landing page e o meu valor para fazer a gestão do tráfego mensal. E aí, caso queira especificar que é um valor único, né? Caso queira especificar aqui, no caso, eu coloquei que é o valor mensal, que seria o da gestão de tráfego para o cliente. A data do pagamento, eu posso especificar ela aqui, para o quinto dia útil do mês, né? E a forma de pagamento, transferência bancária ou a que for necessário. Aqui a gente tem mais algum campo onde eu posso colocar mais algum tipo de detalhe. E depois de mostrado tudo isso, eu termino com a página onde eu deixo a minha marca, o meu nome, né? E os meus contatos, né? Lembrando que é uma proposta, né? Ela não substitui o contrato. Então, é uma forma de você apresentar para o cliente qual é o tipo de serviço que você presta e o que você está oferecendo para ele como serviço naquele momento.